Tem coisas que a gente vive e prefere guardar em silêncio, mas essa, sinceramente, tá me corroendo por dentro. Não porque foi errado, mas porque foi intenso demais para ficar guardado só comigo. Se você acha que sabe o que é desejo, paixão ou surpresa, se prepara. Porque o que aconteceu comigo nas ruas iluminadas de Bangkok, naquela noite quente, foi muito além do que eu imaginava. Sabe aquela sensação de estar perdido? Eu tava perdido na cidade, perdido em mim mesmo, perdido nos meus próprios desejos. Não fui para Tailândia em busca de amor, nem de aventura. Fui porque precisava fugir. Fugir de tudo. Do meu trabalho, da minha ex, da rotina sem graça. Mas acabei encontrando algo que mexeu com cada parte do meu corpo, e da minha alma também. Eu não fazia ideia do que me esperava quando vi aquela figura exótica se aproximando. Sorriso no canto dos lábios, olhos penetrantes e um jeito envolvente que me fez esquecer até onde eu estava. Tinha algo de mágico ali. E algo de perigoso também. Mas naquele momento, eu só queria me deixar levar. Não era só atração. Era um feitiço. Um convite silencioso para entrar num mundo onde prazer e mistério se misturam como perfume e suor. E eu aceitei. Entrei de cabeça. E o que aconteceu depois mudou completamente tudo o que eu achava que sabia sobre desejo. Já fazia meses que eu estava me sentindo um fantasma dentro de mim mesmo. A separação ainda era recente, e o meu corpo gritava por algo novo. Eu precisava me redescobrir, me perder para me reencontrar, e foi aí que a Tailândia apareceu como um santuário tentador, cheio de promessas e tentações. Meu voo chegou numa madrugada abafada. Bangkok me recebeu com um cheiro de especiarias, buzinas e um calor que grudava na pele como um lençol úmido. Eu tinha reservado um hotel discreto, num bairro mais afastado, longe do barulho, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela primeira noite, saí para caminhar sem rumo. Cada esquina parecia um convite. Luzes neon, sorrisos tentadores, música baixa saindo de bares escondidos. E o mais louco, todo mundo parecia saber o que eu procurava, até mesmo antes de eu saber. Foi nesse clima de fogo no peito e confusão na mente que eu vi ela. Ou ele. Ou os dois. Na hora, confesso, não me importei. Era beleza. Era magnetismo. Era algo diferente de tudo. Um olhar e pronto, eu já não tinha mais controle. A forma como se aproximou, como me olhou, era como se me conhecesse. Como se soubesse exatamente o que eu precisava. Meu coração acelerou, minhas pernas tremeram, e antes que eu percebesse, já estava dizendo o número do meu quarto. Assim que saímos da rua e entramos num beco lateral, o mundo pareceu mudar. As luzes ficaram mais suaves, as vozes mais distantes. Era como atravessar um portal. Bangkok, à noite, tem esse poder. Ela te puxa para dentro de um universo paralelo onde tudo é permitido, tudo é possível, e ninguém julga ninguém. O caminho até o hotel foi um misto de silêncio e tensão. Não trocamos muitas palavras, mas os olhares diziam tudo. Os dedos se encostavam de leve, como se testassem os limites da curiosidade e do desejo. A cada passo, meu coração batia mais rápido, e a respiração ficava mais curta. Era como se meu corpo todo soubesse que algo marcante estava prestes a acontecer. No elevador, o silêncio virou labareda. Ela encostou na parede e cruzou as pernas com uma naturalidade que me desmontou. Me olhou como quem lê pensamentos e sussurrou, em inglês arrastado, algo que soou como "você vai lembrar de mim pro resto da sua vida". Era uma profecia ou uma promessa? Eu não sabia. Só sei que meu corpo inteiro reagiu como se fosse um chamado. Quando entramos no quarto, o ar-condicionado gelado encontrou nossos corpos quentes. Ela tirou os sapatos, cruzou o quarto em passos lentos, e se sentou na beira da cama como se já morasse ali. Não perguntou nada. Apenas me chamou com um dedo. E eu fui. Hipnotizado. Os lençóis ficaram amassados. As roupas viraram um detalhe.
E os gemidos, abafados pelo travesseiro, soaram como música baixa numa noite onde o prazer não tinha freio. Eu não sabia se era real, se era certo, se eu ia me arrepender depois. Mas naquele momento, tudo fazia sentido. Aquela primeira noite foi como um terremoto no meu corpo. Nada delicado, nada comum. Era intensidade pura. Cada toque era diferente, como se ela soubesse exatamente onde e como me tocar. Eu não sei se era técnica, instinto ou conexão, só sei que era viciante. Os sabores daquela noite ficaram na minha boca por muito mais tempo do que eu esperava. A mistura do perfume doce com o gosto da pele suada, os sussurros no idioma que eu mal entendia, era como estar numa viagem dentro da viagem. Eu não sabia mais onde eu terminava e onde ela começava. Quando tudo terminou, ela me olhou nos olhos e sorriu. Mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que escondia alguma coisa. Algo que eu ainda não tinha entendido. Eu me senti leve, satisfeito, mas ao mesmo tempo, com uma pulga atrás da orelha. Como se tivesse entrado num jogo maior do que eu imaginava. Na manhã seguinte, ela já tinha ido embora. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Só o cheiro dela no travesseiro e um pequeno colar de contas no criado mudo. Eu não sabia o que pensar. Será que foi só uma noite casual? Ou aquilo significava mais? A dúvida começou a crescer como uma semente estranha dentro de mim. Mesmo assim, eu saí pela cidade com um sorriso no rosto e uma fome estranha por mais. Eu não queria repetir a noite. Eu queria entender o que tinha acontecido. Aquela figura misteriosa tinha mexido comigo de um jeito que ninguém nunca tinha feito antes. E eu sabia, não ia parar por ali. A segunda noite aconteceu sem planejar. Andando pelas ruas novamente, nossos olhares se cruzaram de novo. E foi como se o tempo congelasse. Não trocamos palavras. Só caminhamos juntos até outro lugar. Um hotel diferente, uma cama diferente, mas a mesma intensidade. Dessa vez, ela foi mais ousada. Usou acessórios que eu nunca tinha visto, falou coisas no meu ouvido que me arrepiaram inteiro. Ela sabia provocar, sabia dominar. E eu? Eu só queria ser levado, tocado, consumido. O prazer virou vício. Eu não pensava em mais nada. Só nela. Comecei a procurar por ela todas as noites. Às vezes eu encontrava, às vezes não. Quando não encontrava, a cidade parecia mais escura. Quando encontrava, era como se a Tailândia inteira brilhasse só para nós dois. Cada vez mais selvagem. Cada vez mais intenso. Eu já não controlava nada. As noites passaram a ser marcadas por jogos. Um tapa aqui, um amarrar ali. Eu nunca tinha ido tão longe. E o mais louco, eu queria ir mais. Minha mente dizia para parar. Meu corpo pedia mais. Eu estava preso. Mas não queria sair. Tava entregue. De corpo, alma e talvez, coração. Ela sabia disso. E começou a me testar. Desaparecia por 2 dias. Voltava linda, provocante, cheirando a perfume doce e mistério. Eu implorava por atenção. Por prazer. Por uma explicação. Mas tudo o que ela me dava era mais prazer. E eu aceitava. Mesmo sem entender. Eu já não pensava mais em certo ou errado. As fronteiras entre moral e desejo tinham desaparecido. A cada toque dela, eu me desfazia. Já não era mais o mesmo cara que chegou em Bangkok tentando se reencontrar. Agora, eu era apenas um corpo à disposição do prazer, um corpo que pertencia a ela. Uma noite, ela me levou a um lugar ainda mais secreto, um clube privado, quase escondido entre as vielas de Patong. A entrada era discreta, mas lá dentro, era outro mundo. Luz vermelha suave, camas gigantes, espelhos por todos os lados e uma atmosfera carregada de desejo. Eu hesitei. Ela segurou minha mão. E sorriu.
E eu fui. Foi a primeira vez que participei de algo a três. Um outro estrangeiro, ela no meio, e eu, observando, participando, perdendo qualquer noção de limite. Naquele ambiente, eu não era mais eu. Era um instrumento do prazer. E a forma como ela comandava tudo, meu Deus, era hipnotizante. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que era só diversão. Mas o que eu sentia quando não estava com ela era mais forte do que qualquer saudade. Era dependência. Vício. Eu precisava dela. Precisava daquele mundo. Daquelas noites onde tudo era permitido. Comecei a adiar minha volta pro Brasil. Cada vez que via o calendário, meu peito apertava. Mais uma semana, eu dizia. Só mais uma noite. Mas no fundo, eu já sabia, eu não estava fugindo só da realidade. Tava me afundando num universo que me fazia esquecer quem eu era. Uma madrugada, depois de uma noite intensa, acordei sozinho. A cama ainda quente, o cheiro dela no lençol, mas nenhum sinal dela. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem. A cidade lá fora continuava viva, pulsante. Mas dentro de mim, o silêncio gritava. Comecei a andar por Bangkok feito um zumbi. Ia nos mesmos lugares. Perguntava discretamente por ela. Os olhares que recebia eram frios, distantes. Alguns até sabiam quem era. Mas ninguém dizia nada. E eu fui entendendo, aos poucos, que talvez ela nunca tivesse sido só minha. Me envolvi com outras. Tentei preencher o vazio com outros corpos, outros beijos, outras noites. Mas nada era igual. A conexão, a intensidade, o jeito como ela me desmontava só com um olhar, ninguém mais fazia isso. Tudo parecia mecânico. Frio. Sem alma. Comecei a me perguntar, foi real? Ou só fui mais um? Alguém que caiu na armadilha? Talvez tenha sido só um jogo para ela. Mas para mim, era muito mais. Eu queria entender por quê. Por que eu? Por que daquela forma? Por que sumir assim, sem deixar rastros? Nas noites em que ficava sozinho no quarto, eu fechava os olhos e sentia a presença dela. O toque. A voz. A forma como ela sussurrava no meu ouvido. E chorava. Um choro silencioso, de quem sentia falta de algo que nem sabia se existiu de verdade. Então, como num roteiro que só o destino escreve, eu a vi de novo. No meio de uma festa ao ar livre, numa rua movimentada de Sukhumvit. Estava diferente, mais distante. Cercada de outros homens. Mas quando nossos olhos se cruzaram, o mundo parou de novo. Ela hesitou. Quase virou o rosto. Mas eu fui até ela. E sem dizer nada, segurei sua mão. Ela me olhou fundo, como se quisesse dizer mil coisas, mas não soubesse por onde começar. Depois de um silêncio pesado, ela disse, você não deveria ter voltado. Mesmo assim, ela veio comigo. Aquela noite foi diferente. Não teve pressa, não teve pressões. Foi como se fossemos dois náufragos se reencontrando depois de um naufrágio. O sexo ainda era intenso. Mas agora tinha algo mais. Tinha sentimento. Tinha verdade. Pela primeira vez, ela chorou. Não gritou, não gemeu. Chorou. Entre um beijo e outro, entre uma carícia e outra, lágrimas desceram. E eu entendi. Aquela mulher, ou melhor, aquela pessoa, não era só um corpo sedutor. Era alguém que também estava perdido, como eu. Naquela madrugada, depois de tudo, ficamos em silêncio. Juntos. Deitados. De mãos dadas. Nenhuma palavra foi dita. Mas o que eu senti naquela noite, foi algo que eu nunca tinha sentido antes. Nem mesmo com todas as outras. Nem mesmo com quem eu já amei. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou.
Eu já não via ela apenas como uma fantasia exótica, como um prazer proibido. Eu via um ser humano. Frágil. Complexo. Alguém que, assim como eu, também estava procurando um abrigo, mesmo que fosse temporário. Começamos a nos encontrar com mais frequência, mas agora era diferente. Não era só pele. Era conversa. Era silêncio compartilhado. Era rir de coisas bobas enquanto comíamos macarrão de rua. Eu comecei a ver beleza em detalhes que antes passavam despercebidos, o jeito que ela prendia o cabelo, o modo como me olhava depois do amor. Mas junto com o afeto, veio o conflito. Eu estava me apaixonando por alguém que, até pouco tempo atrás, eu achava que seria apenas uma aventura. E mais, era uma paixão cheia de camadas, de julgamentos internos, de medo do que os outros pensariam. E se meus amigos soubessem? E minha família? Eu conseguia aceitar esse sentimento, ou só estava hipnotizado? Eu via nos olhos dela a mesma dúvida. Um carinho sincero, mas também uma resistência. Como se ela já tivesse vivido aquilo antes, e saído ferida. Às vezes, me afastava de propósito. Testava os limites. Mas bastava um toque, uma mensagem, e lá estava eu de novo, de coração na mão, implorando por mais uma noite. Foi nesse ponto que percebi, não era mais sobre prazer. Era sobre presença. Era sobre alguém que me enxergava por inteiro, inclusive nas minhas fraquezas. E pela primeira vez, eu pensei em ficar. Ficar de verdade. Construir algo. Mas será que ela queria o mesmo? Foi numa tarde chuvosa, quando tudo parecia calmo, que ela me chamou para conversar. A expressão era séria, quase triste. Disse que precisava me contar algumas coisas. Que eu tinha o direito de saber. Meu coração disparou. Ela contou sobre sua vida antes de mim. As dores, as escolhas, os traumas. Contou que muitos homens se aproximavam apenas pela curiosidade, pelo fetiche, e que pouquíssimos, viam a alma por trás da pele. Você foi um dos únicos que ficou depois da primeira noite, ela disse, com os olhos marejados. Foi ali que eu entendi tudo. O mistério. O sumiço. A intensidade. Ela tinha medo. Medo de se apegar. Medo de me iludir. Medo de ser rejeitada quando eu soubesse de tudo. Mas eu já sabia. Desde o primeiro dia, eu sentia que ela era diferente, e era justamente isso que me atraía tanto. A noite que se seguiu foi uma das mais intensas da minha vida. Não pela ousadia, mas pela entrega. Fizemos amor como quem sela um pacto, como quem não precisa mais fingir. Entre os lençóis, entre os beijos longos e os olhos fechados, prometemos silêncio. Prometemos cuidado. Prometemos não fugir. Naquela madrugada, não teve grito, não teve dor, não teve jogos. Só dois corpos nus, aquecidos por uma verdade que queimava mais que qualquer desejo. Ela me disse que me amava. E eu disse que não sabia o que era aquilo. Mas sabia que nunca tinha sentido nada parecido antes. A decisão de ir embora do país ficou cada vez mais difícil. Eu sabia que precisava voltar para minha vida, para os meus compromissos, para o que existia antes. Mas também sabia que o antes já não existia mais. Eu tinha mudado. E ela também. Na véspera do meu voo, jantamos juntos em silêncio. Ela segurava minha mão o tempo todo, como quem não queria soltar. Eu tentei ser forte. Falar que ia voltar, que ia manter contato. Mas a gente sabe, certas coisas só fazem sentido ali, naquele lugar, naquela intensidade. Nos despedimos na porta do hotel. Um beijo longo. Um olhar demorado. E uma única frase dela, antes de sumir na neblina quente de Bangkok: mesmo se você me esquecer, eu nunca vou esquecer de você. E eu senti que era verdade. Voltei pro Brasil com o corpo presente, mas a alma presa na Tailândia. Por semanas, sonhei com ela.
com os cheiros, os sons, os toques. Tentei me reconectar com a rotina, com as pessoas daqui. Mas nada era igual. Nada tinha cor, gosto ou alma como aquela história que vivi. E mesmo que o tempo passe, mesmo que eu nunca mais a veja, aquela experiência vive em mim. Porque mais do que prazer, mais do que um corpo diferente, eu encontrei conexão. E isso, meu amigo, isso queima para sempre. Se essa história te tocou, se despertou alguma memória ou te fez pensar em alguém, compartilha com quem vai entender. Você já viveu algo parecido em alguma viagem? Um encontro inesperado que mudou tudo? Me conta nos comentários, esse canal é nosso espaço seguro. E claro, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Porque ainda tem muita história quente, real e inesquecível para te contar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, cuidado com as tentações da próxima esquina.